A previsão nos ajuda a consolidar a nossa organização financeira. Dessa forma, a gente consegue controlar gastos, controlar se eu posso comprometer um dinheiro que eu vou receber ou não. É nessa funcionalidade aqui que a gente consegue realmente melhorar e nos organizar financeiramente. Nesse vídeo eu quero explicar para você como que você tem um controle financeiro consolidado usando o Organize. Provavelmente você já deve ter visto ou ouvido falar do Organize ou já deve ter tentado algumas planilhas financeiras de controle, mas o que eu vou explicar para você aqui vai muito além de só computar gastos que você teve durante o dia ou durante a semana. Isso aqui é um controle de fato. É através disso que vai te ajudar realmente a entender os seus saldos, os seus gastos, se você deve ou não comprometer o seu salário, aquilo que vai sobrar, se você vai conseguir dar conta dos pagamentos das suas contas fixas, com as receitas que você vai ter. É essa ferramenta, usando, claro, o Organize, mas é uma funcionalidade dela que a gente vai conseguir consolidar e controlar muito bem, deixar a nossa vida financeira mais organizada. Antes de a gente dar início a esse processo, eu quero dar um overview aqui no nosso aplicativo, tá? Estou com uma conta teste aqui com dados fictícios do Joãozinho. Eu tenho minha conta original ali com meus dados reais, mas esse aqui é uns dados fixos, note que tá até teste grátis ali. Então vamos lá. Eu vou dar um overview aqui explicando por que a funcionalidade que eu vou mostrar daqui a pouco vai nos ajudar e como ela vai nos ajudar, mas primeiro eu preciso dar esse pano de fundo. Então a gente tem aqui a nossa plataforma no computador. Eu prefiro muito a do computador do que a do celular, embora a do celular seja bem prático também, mas acessar pelo computador para mim é infinitamente melhor. E é bem levinha a plataforma, meu Deus. Então vamos lá, nós temos aqui o nosso receita mensal, aqui essas duas partes elas se baseiam no que a gente recebeu no mês ou gastou no mês, tá? Aqui a gente vai ter o saldo geral, que é o valor que nós temos em todas as contas, ele contempla basicamente todas as contas, então é o saldo que a gente vai ter. A gente vai ter as nossas contas, né? Eu tenho a CP Nubank aqui, tenho a CP Inter, que é contas pessoais Nubank, conta pessoal Inter, e eu vou ter aqui uma CJ Poupança Objetivo, que é a conta conjunta objetivo que eu tenho no Mercado Pago. Então vamos lá, eu deixei aqui R$200 nessa conta conjunta. Vamos supor que eu estou construindo essa escada, esse processo aí de organização financeira, então eu já deixei lá R$200 na minha poupancinha da conta conjunta. Descendo aqui, a gente vai ter a opçãozinha de contas a pagar e de contas a receber. Então presta muita atenção nessa parte que ela é realmente muito importante, que ela vai servir de estrutura e de base para a gente ir lá para o outro tópico, para outra funcionalidade que eu anunciei no começo do vídeo, certo? Então a gente vai ter aqui contas a pagar. Aluguel, condomínio, mercado, passagens de ônibus, etc. Se eu abrir aqui, se eu explodir aqui, ele vai descer mais e mais. Então vamos lá. Aqui, eu não só contabilizo, como eu disse no começo, gastos que eu tive no dia anterior. Eu contabilizo gastos fixos que eu tenho recorrente, mensalmente, e gastos que ainda irão vencer. Por exemplo, eu vou pagar o Joãozinho por causa que eu estou devendo ele R$100. Então eu coloco lá que no dia 22/8 eu vou pagar ele R$100. Então eu coloco essas contas, essas despesas que ainda vão vencer, porque com elas eu tenho uma previsão do que eu vou gastar, do que eu vou receber e etc. Como que eu posso te dar esse exemplo aqui? É exatamente nessa parte aqui, ó. Vamos lá. No dia 5/8 eu recebo uma parte do meu salário, tá? E aqui no dia 5/8 eu pago o aluguel. Então eu deixo aqui aluguel R$500, condomínio R$500, mercado R$400, são números fictícios, tá? Eu sei que cada um tem a sua realidade, então se adapte a ela. Passagem de ônibus, R$200, então vamos lá. Vamos supor que o indivíduo Joãozinho que vai para o trabalho de ônibus, e aí todo dia 5 ele recarrega lá o cartãozinho dele de passagem de ônibus, ou ele guarda o dinheiro físico separadinho, enfim. No dia 12 eu tenho que pagar, pagamento do Caio. Eu coloquei aqui que eu vou ter que pagar o Caio de uma dívida que eu tô devendo a ele, R$50, no dia 12/8, certo? Então eu já deixo aqui. A gente precisa sempre de previsões. No dia 20, a partir do dia 20 eu recebo uma parte do meu salário também, e eu tenho algumas contas que vencem nessa data. Mensalidade da faculdade R$300. Internet fixa de casa, gasto R$100. Conta de luz R$100, internet móvel R$45. Aí eu vou ter lá, no dia 22/8, um restaurante com a Letícia, tá? Um dados fictício, é o Joãozinho que vai ter, na verdade. Uma caixa de som que eu vou comprar no dia 27/8, R$350. Um presente que eu vou dar pra minha mãe, o Joãozinho vai dar, na verdade, de R$150 lá no dia 27, e assim vai, tá? Note que aqui no dia 5/9, repetiu o salário lá, né?
por causa que ele é uma despesa fixa, o aluguel no caso, perdão. O aluguel, condomínio, mercado. Então assim, são estimativas. Alguns dias, alguns meses vai dar um valor maior, outros menor. Normal, mas é importante que a gente tenha pelo menos uma estimativa, porque sem uma estimativa a gente não consegue conferir se a gente consegue dar conta de gastar ou não, se a gente pode comprometer o nosso salário ou não. Então, note, a gente precisa computar despesas fixas que vão acontecer todo mês. Aluguel, acontece todo mês? Sim. Quantos que é a média? R$500. Luz, R$110 mais ou menos. Então eu coloco ali que vai acontecer todo mês. Então, note que aqui, ó, o aluguel é uma despesa, esse lançamento se repete em outras datas. Então, eu coloco essas informações por causa que eu preciso delas para ter previsão. A mesma coisa para salário. Então, eu coloco repetindo esse salário. Ó, o salário do dia 5, R$1.700. Salário do dia 20, R$800. Aqui, a bonificação anual não é uma coisa fixa. Eu vou receber nessa data aqui porque, por exemplo, nessa data aqui, todo ano eu recebo esse valor aqui de bonificação anual. Aí, pro dia 5/9 se repete, note aqui, ó. No dia 20/9 também se repete o salário do dia 20 e assim vai. Então, sempre compute despesas e gastos, despesas e receitas fixas, certo? Não só fixas, mas, enfim, acho que você entendeu. Dito isso, esse panorama, agora a gente vai para a funcionalidade que eu falei, que eu dei a introdução no vídeo, que é realmente muito, muito, muito interessante, que é de previsão. Basicamente, previsão de entrada e saída, resultados e saldo. Aonde que a gente vê isso? Aqui em ver relatórios. Clica aqui em ver relatórios, ou você pode clicar, a gente vai estar aqui em visão geral, você vem aqui em relatórios, aí vai ter algumas informações, ó. Tem esse gráfico de pizza informando as contas, as categorias de gasto, a porcentagem. Por exemplo, as contas eu tenho maior porcentagem de gasto, é 43% do meu salário, daí lazer, 22%. Cara, é fenomenal, mas não é essa parte, não é essa funcionalidade, tá? Mas é fenomenal, o Organize é muito interessante. Possivelmente eu faço outros vídeos com overview dessas outras funcionalidades, mas esse em específico é de entrada e saída, certo? Clicando em entrada e saída, a gente vai vir em diário, tem semanal, tem mensal, acumulado, mas a gente vai ver o diário, que é o que nos interessa. Note sempre, observe sempre em colocar e considerar as movimentações não pagas, porque a gente precisa, obviamente, das movimentações não pagas para a gente ter uma visão do que vai acontecer no futuro. Ele vai ter um gráficozinho aqui, embora eu não use muito, eu uso mais essa tabelinha aqui de detalhamento. Aqui, a gente vai fazer uma análise dia a dia e aqui a gente vai realmente analisar se a gente vai comprometer ou pode comprometer nosso salário comprando alguma coisa que a gente quer, comprando uma roupa, indo num restaurante, ou, enfim, N coisas, certo? Então vamos lá. Detalhamento. Aqui a gente vai ter o período, o dia. Basicamente é isso, o dia. Olha, 1, 2, 3, 4, enfim. Entradas. Tudo que entrou de receita. Aqui vai mostrar pra gente, nesse dia, nesse período, certo? Saídas. Tudo que saiu, tudo que a gente gastou, né? Tudo que foi uma despesa. E a gente vai ter o resultado dessa entrada e saída, certo? Então, o que entrou? O que saiu? Resultado. E a gente vai ter o saldo. Esse saldo aqui, R$200 pra gente, é aquele saldo que está na nossa conta conjunta. Lembra da poupança e objetivo que a gente deixou lá? Tem R$200 lá. Então ele vai anotar aqui, ele vai puxar aqui. Tudo que a gente tiver saldo na nossa conta, ele vai puxar aqui pra gente, certo? Então a gente já tem R$200 aqui, embora a gente não considere ele como um gasto, um valor para gasto, ele é um valor que está em caixa. Então tem que estar aqui basicamente, certo? Então vamos descer um pouco. Note que aqui não teve nenhuma movimentação, o saldo continua, ele vai se repetindo, porque o saldo continua nessas datas, a não ser que eu gaste. E que no dia 5/8 é onde eu recebo uma parte do meu salário, R$1.700. É a maior parte do meu salário, por exemplo. Aqui já tem comprometido R$1.600. Esses R$1.600 são das contas que eu tenho que pagar no dia 5, que eu mostrei lá na frente. Então se a gente vir aqui, contas a pagar, ó, dia 5/8, 500, condomínio, 500, mercado, 400, passagem de ônibus, 200. As próximas é lá no dia 12. Então note que nesses 4 itens aqui, já foi R$1.600. Voltando aqui no relatório. Então, olha, eu recebi 1.700, mas eu já tenho comprometido 1.600. Então, opa, eu tomo cuidado para não gastar nada, porque eu só vou ter R$100. Então, se eu vou lá, vamos supor, por exemplo, cai R$1.700. Eu não tenho essa previsão aqui, ó. Eu não tenho essa planilha aqui. Essa planilha não, esse aplicativo do Organize me informando, esse relatório aqui me informando que eu tenho que tomar cuidado para não gastar dinheiro que eu não tenho.
Caiu R$ 1.700 na minha conta. O que eu vou fazer? Vou lá na loja comprar uma calça, uma blusa. Gasto 200 pila. Beleza, gastei R$ 200. Aí eu tenho comprometido R$ 1.600 que eu tenho que pagar. Opa! Se eu pagar R$ 1.600 e eu gastei R$ 200, eu vou estar com um saldo negativo de R$ 100. Porque, ó, beleza. Voltando aqui para ficar claro para você. Ganhei R$ 1.700 no meu salário. Comprometido já tinha 1.600. Resultado, R$ 100. Ou seja, sobrou R$ 100 para nós. O saldo que foi 300. Fiquei com R$ 300 de saldo. Embora os 200 seja de poupança, eu não mexo, tô com 300. 100 eu posso gastar, teoricamente. Só que, antes, quando eu recebi, como eu não tenho esse controle, eu fui lá e gastei R$ 200. Só que daí, se eu gastei R$ 200, eu vou ficar com quantos? 1.500. E eu tenho que pagar 1.600 de conta. Vai faltar 100 pila. E aí? Fiquei com um saldo negativo. Tá vendo porque um controle de previsão é extremamente importante? Se eu fiquei com R$ 100 negativo e eu preciso pagar uma conta, da onde que eu vou tirar? Da minha poupança. Provavelmente, se é uma conta importante, eu vou ter que tirar da minha poupança. Aí que vira aquela embolação, eu não consigo evoluir, não consigo me organizar financeiramente por causa que eu não tenho essa previsão. Notou a importância? Isso, eu não quero me alongar repetindo para cada linha aqui, mas é basicamente assim. Então vamos lá. Aqui no dia 12/8 a gente tem o pagamento do Caio. Note que não teve nenhuma entrada, mas teve uma saída de R$ 50. Então a gente ficou aqui com 250, certo? Ficamos com R$ 250. 50 a gente pode gastar. Por quê? Porque os 200 é da nossa poupancinha, certo? Então a gente tem aqui 300 aqui e ficamos com 250. Então a gente pode gastar R$ 50. Pode acontecer e vai acontecer, muito provavelmente, que você não vai conseguir guardar R$ 50. Cara, surge para você comprar o remédio, às vezes você tem que comprar um negócio no mercado. Acontece. Mas tá aqui, é uma previsão, tá? Isso aqui nos ajuda muito. A próxima movimentação que a gente vai ter aqui no dia 20/8. Aqui é muito interessante porque aqui é onde a gente recebe também uma outra parte do nosso salário, R$ 800. Nesses R$ 800, nesse dia, eu já tenho comprometido 545. Esses 545 aqui são as contas que eu tenho a partir do dia 20/8. Então, com esse salário que eu recebo daqui, comprometido 545, vai me sobrar de saldo 255, certo? O que eu... Resultado, na verdade, né? Saldo desse resultado vai ser 255 e o meu saldo total, contando com minha poupança e contando aqueles R$ 50 que sobrou, R$ 505, certo? Aí vai descendo, claro, os R$ 200 ainda a gente não mexe, mantém daquele jeito. Vai descendo mais, aqui no dia 22/8 eu marquei um jantar com o meu amigo, com a minha amiga, R$ 80. Então o resultado é R$ 80, porque não teve nenhuma entrada. Então já estamos com um saldo aqui de 425. Ou seja, para gastar mesmo nós temos 225, porque os 200 é da poupança. Enfim, conseguiu entender? Todos os gastos que a gente vai fazer no mês, que está basicamente planejado, a gente computa. Porque a gente tem uma previsão se a gente pode ou não gastar. Olha que interessante, descendo mais um pouco, aqui no dia 26/8, a gente tem uma bonificação que a gente vai receber da empresa de R$ 1.300. Dessa bonificação aqui, não gastei nada nesse dia. Então eu estou com um saldo aqui, ó, um resultado de 1.300, e o meu saldo foi de 1.725. Então aumentou, porque eu já tinha saldo aqui de 425. Então aumentou aqui. Só que no dia 27/8, a gente já comprometeu R$ 500, porque 350 foi minha caixa de som, e 150 foi o presente que eu dei para minha mãe. Então já comeu do meu saldo que eu tinha lá. Agora eu fiquei com 1.225. Agora tem um porém. Lá no dia 30/8, eu já coloquei na minha planilha organizadora, aqui no meu Organize, R$ 800 que eu vou gastar na viagem que eu vou fazer com meu amigo, com minha amiga. Com o hotel, não sei que você já calculou, você fez uma estimativa que vai gastar de gasolina, estadia, comida lá, R$ 800. Uma estimativa. Pode ser que seja mais, pode ser que seja menos, mas aí você organiza, você computa e ajusta o saldo depois para arrumar certinho. Mas isso aqui é uma previsão. Eu ganhei essa bonificação, sabendo que eu ia ganhar essa bonificação, eu já agendei uma viagem. Vou ficar 2 dias com um amigo, com uma amiga, numa praia, por exemplo. Então, eu estimo que eu vou gastar R$ 800. Então, eu vou ficar com um saldo de 425. Depois da bonificação, depois da viagem, depois de comprar uma caixa de som. Nisso tudo, nesse mês, eu vou ficar com 425 de saldo.
200 da minha poupança, logo eu vou ter R$ 225 para poder gastar. Aí eu fiquei positivo. Eu não precisei tirar da minha poupança o dinheiro para repor um erro meu, um gasto meu. Esses 225 que sobrou, eu posso colocar mais 100 na minha poupança, ficando 325, e gastar os outros 100. É basicamente dessa forma. A previsão nos ajuda a consolidar a nossa organização financeira. Dessa forma, a gente consegue controlar gastos, controlar se eu posso comprometer um dinheiro que eu vou receber ou não. É nessa funcionalidade aqui que a gente consegue realmente melhorar e nos organizar financeiramente. Sabendo o que eu vou gastar, basicamente, sabendo o que eu vou receber, sabendo quantos que eu vou ter de saldo, eu posso marcar um outro compromisso com um amigo, eu posso marcar um compromisso financeiro. Vamos num restaurante, vamos numa festa, vamos em algo que eu saberei, né, que eu vou gastar dinheiro, e eu posso marcar esse compromisso ou não. Agora, o problema é quando a gente não tem um controle, a gente marca 1 bilhão de compromisso, gasta um dinheiro que a gente não deve, as contas ficam para trás e a gente tem que tirar da poupança ou pegar cartão de crédito e passar no lugar. Não é o ideal, mas com essa ferramenta aqui a gente começa a controlar nossas finanças, nos organizar. Eu recomendo muito se esforçar para sempre colocar os saldos aqui, as contas, os valores a pagar. Por exemplo, eu tenho um pagamento que eu tenho que pagar o João. Pagar o João da calça. Comprei uma calça para ele, falei que vou pagar R$ 150, só mês que vem. Eu vou lá e marco aqui, ó, em agosto, lá no dia 29. Eu venho aqui, coloco da conta, que isso vai ser debitado da minha conta pessoal, coloco aqui a categoria, por exemplo. Cadê? Roupas. E vou lá e dou um ok aqui. Foi no dia 28, ainda não está realizado. Enfim, sobre adicionar despesas e gastos e categorias, eu acho que vou fazer um outro vídeo, embora seja muito fácil fazer isso. Eu acho que eu faço outro vídeo ensinando como que fazer da melhor forma, para que fique claro para vocês. Mas, entende? Coloque os gastos fixos, coloque as receitas fixas, coloque as informações necessárias para vocês terem previsão e controlar o fluxo de caixa de vocês. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês, tenha sido esclarecedor. Espero que realmente vocês consigam colocar em prática também todas essas informações que eu passei para você. Até breve, até os próximos vídeos.